Bom dia a todos, bom dia a todas. Hoje iniciaremos o conteúdo da semana número 6 da disciplina de Filosofia e Educação Física da Universidade Federal de Minas Gerais. Como sumário da aula da semana 6, eu gostaria de propor para vocês uma pequena revisão da última aula. Depois eu vou falar de um conteúdo novo, mas que tem diálogo direto com aquilo que nós já discutimos nas últimas semanas quanto à concepção de corpo, o corpo político, suas amarras e suas vicissitudes, pensando que o corpo não é algo inerte, né, que não sofre com o meio ou que não se manifesta em termos políticos. Vou falar um pouco também do corpo político na contemporaneidade, como que a gente observa esse corpo atuando na contemporaneidade e diálogos possíveis com a nossa área, com a área da educação física. Essas premissas elas foram fundamentadas principalmente pelo filósofo francês Michel Foucault, que vocês podem ver do lado direito da tela, e ele tem vários livros onde ele não fala especificamente sobre a história do corpo, mas onde ele remete o corpo às formas de disciplina e às ações das instituições disciplinares ao longo da história. Fazendo uma pequena revisão então da última aula, a gente discutiu um artigo onde ele fala sobre as concepções do corpo e os discursos em torno do corpo. Então a gente começou falando um pouco sobre o corpo como cuidado de si, que era uma concepção grega dicotômica, onde o corpo era visto como cárcere da alma ou da mente. Depois a gente passou para o corpo mecânico, baseado nas teorias e na obra do René Descartes, onde ele vai acentuar ainda mais essa dicotomia entre corpo e mente, ou corpo e alma. Depois a gente passou por uma concepção mais contemporânea do século XX, baseada nas teorias do Freud e do Lacan, que falam do corpo erógeno, né, de um corpo que também tem prazer, que guarda nele os seus sinais e as suas marcas. Depois a gente discutiu o corpo óptico, também baseado nas teorias psicanalíticas, e depois a gente finalizou com uma concepção mais contemporânea que tem a ver com o corpo virtual ou com o ciborgue, né? Como que as novas tecnologias e o sistema computacional tem feito com que o nosso corpo ele passa a ser compreendido como um corpo virtual ou parcialmente virtual. Falando um pouquinho agora da nossa teoria da aula da semana 6, eu gostaria de falar um pouco sobre o Michel Foucault, que vai servir como base dessa aula de hoje. Então ele nasceu em 1926, no dia 15 de outubro, em Poitiers, e morreu em Paris em 1984, vítima da AIDS. Ele foi um filósofo, historiador das ideias, teórico social, filólogo, crítico literário e professor da cátedra História dos Sistemas do Pensamento no célebre Collège de France, que foi fundado em 1530, entre os anos de 1970 e 1984. É interessante que os professores responsáveis pelas disciplinas no Collège de France, que foram ou que são convidados para lecionar nessa instituição, eles devem apresentar uma proposta de disciplina que dura no máximo 2 meses. E isso faz com que eles tenham tempo de aprofundar, né, nessas disciplinas, de discutir essas disciplinas de uma maneira mais densa. São cursos gratuitos que qualquer pessoa pode assistir, e além disso, depois esses professores acabam sendo convidados para levar esse curso para outras universidades ao redor do mundo. Então isso aconteceu com o Foucault, e ele era convidado frequentemente para lecionar nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, onde ele veio diversas vezes. Continuando então, ele é conhecido, né, a sua obra, extensa obra, é conhecido pelas suas críticas às instituições sociais, especialmente à psiquiatria, à medicina, às prisões, e por suas ideias sobre a evolução da sexualidade, suas teorias gerais relativas ao poder, a relação poder e conhecimento, bem como por estudar a questão do discurso em relação à história do pensamento ocidental. Então a gente percebe que é um autor, né, que discutiu
e que ainda permanece como referência em diversas áreas do conhecimento. Influenciou e ainda influencia movimentos de protestos em todo o mundo, tais quais o movimento antipsiquiátrico de prisioneiros ou pacientes e o movimento feminista. Ele é um dos autores principais também que serve como base dos estudos culturais. O que é interessante no Foucault, que muito além de um professor acadêmico, ele também era um professor que estava na rua lutando pelos direitos, ou seja, ele era um professor que a gente costuma dizer que era engajado, né? Que além de escrever sobre as suas teorias, ele também estava envolvido diretamente com as lutas societárias. A gente vai falar principalmente de algumas ideias, né, que estão presentes nesses 3 livros, Vigiar e Punir, onde ele vai falar sobre uma história da violência dentro das prisões e do poder disciplinar dessas instituições, Os Anormais, onde ele vai discutir um pouco também essa questão de normalidade e anormalidade dentro da sociedade. Aquilo que é visto como anormal, a maioria das vezes é tratado como algo a ser consertado. E o último livro é Estratégia, Poder, Saber, onde o Foucault também vai falar um pouco sobre essa relação do poder epistemológico, né, a questão do conhecimento e como que esse conhecimento ele tem uma relação de poder entre as pessoas e dentro da sociedade. Falando um pouquinho então agora especificamente do corpo para Foucault, e aí eu trago essa foto de uma performance, né? E aí fica claro como que o corpo ele também pode ser um sinal político. Então a gente percebe nessa foto o quão de significados, né, que existem e que são transmitidos através de uma imagem do corpo. Esse é um artista, né, que pratica performance como política, né? Então ele usa o próprio corpo para falar sobre aspectos políticos e para denunciar alguns assuntos dentro da sociedade. Então, objetiva-se extrair da obra de Foucault a noção de corpo político e seu entendimento. E para Foucault, o corpo é ao mesmo tempo uma massa, um invólucro, uma superfície que se mantém ao longo da história, ou seja, é uma matéria, né, mas não é inerte e sem vida, mas uma superfície moldável, transformável, remodelável por técnicas disciplinares e de biopolítica. Então, resumindo um pouco, né, o corpo, ele entende o corpo como um ente, como uma propriedade de ser e que sofre a ação das relações de poder e das sociedades, onde a gente vai analisar a presença desses corpos. Aqui eu trago alguns exemplos, né, desse corpo político dentro do esporte, principalmente. Então, do lado direito, a gente tem uma imagem mais recente da denúncia, né, do problema do racismo no contexto norte-americano, onde os atletas se ajoelhavam, né, no momento do hino nacional norte-americano, que foi combatido veementemente pelo presidente Trump. Então é uma maneira de se manifestar através do corpo contra problemas societários. E do lado esquerdo, né, uma imagem que ficou para a história de 1968, nos Jogos Olímpicos da Cidade do México, onde os 2 ganhadores norte-americanos também vão denunciar o problema racial dos Estados Unidos através desse movimento corporal que é conhecido como movimento Black Power. E lembrando que depois que eles retornaram aos Estados Unidos, eles foram suspensos da Federação Americana de Atletismo e da Confederação Olímpica Norte-Americana também. Continuando então as ideias do Foucault, ao contrário do sujeito, que não existe a priori, mas é uma invenção pautada em discursos e relações de poder e saber, para o Foucault, o corpo, né, ele pré-existe como superfície. Então, para ele, o corpo como arcabouço para os processos de subjetivação, a trajetória para se chegar ao ser e também prisioneiro dele. Então, o corpo ele vai fazer, né, essa intermediação do ser
e ele vai sofrer essa influência direta de uma subjetivação, de uma subjetividade que vai sendo criada dentro de um contexto tal, mas ao mesmo tempo também ele é prisioneiro desse sistema. A constituição do ser humano como sujeito subjetivado só é possível pelo caminho do corpo, pelas palavras do Foucault. Na sua obra, concomitantemente à história do sujeito moderno, Foucault realizou igualmente uma história política do corpo, ator e alvo das ações disciplinares societárias. Eu trago mais uma vez uma imagem de uma performance também, de uma artista, né, onde ela vai fazer uma denúncia quanto à relação, né, entre os negros e os trabalhos domésticos em relação à mulher também. Aqui uma outra performance de 1980, através do uso do corpo político, a gente pode pensar assim, e aí eu deixo para vocês as interpretações frente a essa manifestação artística que vocês podem ver da Marina Abramovic e o Lai, uma performance muito famosa e que foi retratada nessa foto. Então, frente a esses temas, né, frente a essa concepção de corpo que o Foucault traz, diversas análises são possíveis. Então, alguns temas abordados através da análise do corpo político tratado pelo Foucault. E aí eu trago ao lado direito um livro, né, da Deborah Lupton, que é uma professora de Sydney e que trabalha especificamente com essa noção do corpo disciplinado, né, e das noções que o Foucault traz. Então, alguns temas possíveis, né, é a relação do corpo em relação às técnicas de poder presentes nas instituições, escola, hospital, prisão e outras, ou seja, como que essas instituições elas acabam disciplinando os corpos, né, deixando eles dóceis. Outro tema são os corpos sexualizados na sociedade moderna e como que a mídia e os especialistas têm discurso a respeito desse corpo sexualizado. Os corpos em relação às doenças, saúde, em especial a AIDS. Então são alguns temas que também dialogam com a nossa área, com a área da educação física, como que os corpos eles entram então e são sujeitos ou são vítimas ou acabam estando atrelados a todo esse discurso em torno da saúde e da performance. O governo dos corpos para o bem-estar social e individual, e aí as obras, né, da Deborah Lupton, o corpo no contexto histórico e sexualidade e corpos nas sociedades contemporâneas, o corpo nas redes sociais e o corpo como capital ou capital corporal. Então aqui eu trago algumas temáticas que a gente pode achar nos artigos científicos e que abordam e que têm como premissa essa base do Foucault e a história do corpo que ele traz na sua obra. Agora eu queria falar sobre os tipos de sociedade para Foucault e como que os corpos entram nisso, né? Como que os corpos acabam participando dessas sociedades que o Foucault traz até chegar numa sociedade de controle mais contemporânea. Então o Foucault ele vai falar que no pré-capitalismo, né, a gente pode pensar antes da Revolução Industrial principalmente, a sociedade ela era baseada no poder soberano, pela presença do rei. Né? Depois a gente vai passar por uma sociedade disciplinar, a partir do século 17, 18 até o século 19, mas a gente ainda percebe que existe, né, resquícios de uma sociedade disciplinar, e atualmente a gente já se refere à nossa sociedade como uma sociedade de controle mais contemporânea. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma e como que o corpo entra em termos de como que ele se apresenta, né, em relação a cada uma dessas sociedades. Falando inicialmente então do poder soberano, né, que é numa sociedade pré-capitalista, onde tem a figura do rei, a gente fala então de um rei, né, de um soberano que tem direito sobre a vida e a morte dos sujeitos, né, dos cidadãos. Ele faz morrer ou deixa viver, né, então ele tem toda a autonomia, né, de decidir pelo corpo
daqueles indivíduos, né, que constituem as classes mais baixas desse sistema monárquico, né? Então a gente fala de um poder absoluto e a punição pautava-se então em demonstrar quem exercia ou, no caso, detinha o poder. Então essa decisão pela morte do sujeito ou pela morte do corpo do sujeito era uma maneira também de mostrar para as outras pessoas que o rei ele era absoluto. Então o castigo corporal, né, ele era a arte das sensações insuportáveis. Então é por isso, né, que nesse poder absoluto a gente vê a tortura também como algo muito comum, não que tenha deixado de existir. Então eu trago a figura do rei através da coroa, né, e a guilhotina também, que era uma maneira de executar, mas que também foi usado, né, na execução do rei na Revolução Francesa em 1789. Depois a gente vai passar então para o que o Foucault chama de sociedade disciplinar. Não que o corpo ele sofra menos, né, mas isso ficou mais institucionalizado, é isso que ele vai falar. Então ele vai falar que em meados do século XVIII mudou-se a forma de punir e o significado da punição. A disciplina, então, ela vem tornar o corpo mais eficiente e mais dócil. Então ele vai falar então que as instituições elas vão ter como objetivo principal disciplinar e tornar os indivíduos mais organizados, né, menos impulsivos, a gente pode dizer assim. Então, com base em tecnologias disciplinares, constrói-se uma anatomia política para melhor competência do corpo diretamente ligada ao seu enquadramento. O poder punitivo começa a se ocultar dentro das instituições, mas também em suas ações sobre o corpo. Não que não tivesse ou que não tenha um poder de punição, mas os castigos eles ficaram menores, a gente pode pensar assim. Superou-se então o suplício público como demonstração de poder para se instalar o poder de cura sobre aqueles considerados anormais ou monstros. Então, as instituições elas foram criadas também para homogeneizar os indivíduos. Então, aquelas pessoas que saíam, né, de uma certa forma de uma normalidade eram tidos como anormais ou monstros, e essas instituições, através das suas ações disciplinares, tinham como objetivo normalizar essa população. Então a gente vai ter tanto os pacientes psiquiátricos, ou também, no caso, pessoas com deficiência física, que eram tidos como anormais. O castigo passou a ser então uma economia dos direitos suspensos, legalizada e aceita, vista como necessária e prudente. Então quem saísse, né, quem rompesse com a questão legal, ela tinha que pagar através de castigos institucionalizados e pautados dentro de um código de leis. Passa-se então de uma punição física sobre os corpos para um controle do corpo por meio das leis sociais, mecânicas e pedagógicas. Essa é uma frase então do Vigarello, que é um estudioso também da história do corpo. Então aqui eu trago essa mudança, né, que ocorreu entre o poder soberano em relação aos corpos e ao sofrimento dos corpos para um poder dentro de uma sociedade disciplinar, que é muito mais um adestramento, a gente pode pensar assim. Para ficar mais fácil, eu trouxe esse gráfico para vocês, essa tabela, né, para falar um pouco sobre a distinção entre o poder soberano e o poder disciplinar. Então, no poder soberano, a gente tem um indivíduo, sociedade, terra e seus produtos, apropriação e expiação de bens e riquezas, existência física do soberano, tributação, produção de bens e riquezas, monarquia, lei, codificação, Estado, direito, continuidade, contrato e visibilidade do soberano e invisibilidade dos súditos. Na sociedade disciplinar, ou no poder disciplinar, a gente vai ter o indivíduo já visto como um corpo, né? Anatomia política do corpo humano, pautado na disciplina, na vigilância, maximização da força, sociedade disciplinar, norma, normalização. A gente vai ter a presença das instituições escolares, oficinas, hospitais, que vão ter como premissa
essa disciplinarização da sociedade, pautado nas ciências humanas, descontinuidade, disciplina e invisibilidade da disciplina e visibilidade dos sujeitos. Então tem uma mudança, né, que a gente vai perceber grande nessa transição entre o poder soberano e o poder disciplinar. Finalizando agora e trazendo mais para a sociedade contemporânea, eu queria falar agora da transição para a sociedade de controle. O que seria essa sociedade de controle, que seria a sociedade onde nós estamos atualmente, né? Seria então a passagem da modernidade para a contemporaneidade, que ocasionou então a mudança de modelo de sociedade, de uma sociedade vista por Foucault como disciplinar, para um modelo de sociedade identificada por Gilles Deleuze como a de controle. Então hoje nós encontramos-nos num momento de transição entre um modelo e outro. Estamos a sair então de uma forma de encarceramento completo para uma espécie de controle aberto e contínuo. Principalmente, eles vão querer dizer que a gente já não precisa das instituições para nos controlar. A gente já introjetou esse controle, né, seja através das redes sociais, das câmeras e de um você SA também, né, nesse neoliberalismo onde nós somos donos do nosso futuro e da nossa vida. Então a gente já introjetou esse controle e já não precisamos mais de um controle externo. Então, para o Deleuze, né, ele vai falar que as sociedades disciplinares são aquilo que estamos deixando para trás, o que já não somos. Estamos entrando então nas sociedades de controle que funcionam não mais por confinamento, mas por controle contínuo e comunicação instantânea. Então é uma falsa premissa de uma liberdade. Na verdade, a gente nunca foi tão controlado como na contemporaneidade. E aí eu trago esse desenho, né, ou essa crítica ao lado onde quem está com a coleira somos nós mesmos. Para finalizar, então, esse entendimento sobre sociedade de controle, a chamada sociedade de controle é um passo à frente da sociedade disciplinar. Não que esta tenha deixado de existir, mas foi expandida para o campo social de produção. Segundo Foucault, então, a disciplina é interiorizada. Essa é exercida fundamentalmente por três meios globais absolutos: o medo, o julgamento e a destruição. Logo, com o colapso das antigas instituições imperialistas, os dispositivos disciplinares tornaram-se menos limitados. As instituições sociais modernas produzem indivíduos sociais muito mais móveis e flexíveis que antes. Essa transição para a sociedade de controle envolve uma subjetividade que não está fixada na individualidade. O indivíduo não pertence a nenhuma identidade e pertence a todas ao mesmo tempo. Mesmo fora do seu local de trabalho, continua a ser intensamente governado pela lógica disciplinar e introjetada na sua subjetividade. Então, é uma transição que estamos passando por ela atualmente e que vem como uma consequência também direta da sociedade disciplinar. Para finalizar, eu jogo essa pergunta, né, e o corpo dentro dessa sociedade disciplinar e de controle? Então, o corpo será sinônimo de resistência ou de manipulação? É uma pergunta que eu gostaria de deixar para vocês que vocês comecem a pensar que corpo é esse que compõe a sociedade contemporânea ou a sociedade de controle, e de que maneira que esse corpo ele é visto, ou ele é politizado ou não, né? Porque ele pode ser também manipulado dentro de uma sociedade de controle. E aí eu trago, né, essa famosa plaquinha, né, que nós temos a infelicidade de ver quase todos os dias, que é sorria, você está sendo filmado. A gente está sendo filmado praticamente em todos os momentos da nossa vida, e aí pensando, né, nessa charge do lado direito, se ser filmado durante 100% do tempo não é uma forma de controle absoluto. A gente termina por aqui então a semana número 6. Eu espero que vocês tenham gostado e eu gostaria que vocês fizessem uma relação com esse discurso, né, que a gente teve em relação às concepções de corpo. Então eu vejo
toda essa discussão em cima da sociedade disciplinar para a sociedade de controle como algo que acrescenta nas discussões que nós tivemos na última semana. Um grande abraço e até a semana que vem.